Olá, sejam bem-vindos ao tutorial de utilização do template LaTeX para elaboração de trabalhos acadêmicos da UTF-PR. Esse template foi desenvolvido durante o projeto de recursos educacionais abertos no campus Guarapuava. E nesse tutorial veremos como fazer a instalação das ferramentas necessárias para compilar um projeto em LaTeX e também como utilizar os templates da UTF-PR contendo as customizações de acordo com as normas da universidade. Para o desenvolvimento dos templates, utilizou-se como base a classe ABNTEX 2. O projeto ABNTEX 2 está disponível no GitHub e é uma suite para LaTeX que atende aos requisitos das normas da ABNT. O projeto é de código aberto e permite que sejam feitas customizações na classe ABNTEX 2 para atender às regras de apresentação específicas de cada universidade. Sendo assim, foi desenvolvida a classe UTF-PR ABNTEX 2, que é uma customização da classe ABNTEX 2, contendo as regras específicas da UTF-PR, de acordo com o Manual de Normas para elaboração de trabalhos acadêmicos da UTF-PR. Para utilizar o template, é necessário ter uma distribuição LaTeX instalada no sistema operacional. A distribuição que utilizaremos será a LiveTeX. Existem diversas distribuições, porém a LiveTeX já possui o pacote ABNTEX 2, não sendo necessária nenhum tipo de instalação adicional. E no site do projeto existe o tutorial de como fazer a instalação da distribuição TexLive. Basta seguir o tutorial, baixando o arquivo da distribuição, descompactando e executando o script install.tl por meio do terminal. Executando esse script, será instalada a distribuição TexLive. O procedimento é um pouco demorado, será baixado por volta de 4 GB e após a instalação também é necessário adicionar o diretório ao path, então reiniciar o sistema. Após isso, a distribuição estará pronta para utilização. Com o LaTeX instalado, basta fazer o download do template desejado. No site do projeto estão disponíveis dois templates, o template para trabalho de conclusão de curso e o template para proposta de trabalho de conclusão de curso. O template da proposta ele é específico para o curso de TSI. Após fazer o download do template, basta descompactar e o template estará pronto para ser editado. O template contém um arquivo de instruções e também os diretórios que compõem o trabalho. Para fazer a edição do template será necessário a utilização de um editor de textos. Utilizaremos aqui o Gedit, que vem padrão nas instalações Linux. No Gedit é interessante habilitar o corretor ortográfico. Isso pode ser feito em editar preferências, plugins, verificador ortográfico. Estando habilitada essa opção, também é possível habilitar um painel para visualizar o projeto como um todo. A estrutura do projeto ela é composta pelo diretório de configurações, onde constam as configurações do PDF, os pacotes necessários para a compilação e a classe ABNTEX 2 da UTF-PR, que contém as customizações. Esse diretório de configurações não precisa ser alterado. Também existe o diretório de dados. No diretório de dados serão inseridos os elementos do trabalho, algoritmos, figuras, quadros, tabelas. E o diretório de estrutura, onde estarão os arquivos do trabalho que precisam ser editados. Esses elementos foram divididos em elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais, conforme o Manual de Normas da UTF-PR. Dentro da pasta do template também existe um arquivo com a base das referências utilizadas no trabalho.
Nesse arquivo serão inseridas todas as referências que precisam ser utilizadas no trabalho. Também é possível inserir outras referências, mesmo sem ter certeza que serão utilizadas no trabalho. Elas não aparecerão nas referências do trabalho, a menos que sejam citadas durante o corpo do trabalho. Existe também um makefile, que não deve ser alterado para compilação do trabalho, e o arquivo UTF-PR-TCC. No arquivo UTF-PR-TCC serão incluídos todos os elementos do trabalho, os elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais. Aqui nesse arquivo principal será possível incluir ou excluir elementos do trabalho. Se você precisa incluir um novo elemento que não está aqui, basta criar o arquivo .tex no diretório adequado e incluí-lo via comando include. Também é possível excluir elementos do trabalho, bastando comentar alguma das linhas ou até mesmo excluí-lo. Esse arquivo não exige tantas alterações, você vai editá-lo caso precise incluir ou excluir elementos do trabalho e também para incluir os novos capítulos do trabalho. Caso seja necessário incluir novos capítulos no trabalho, basta criar os arquivos e incluí-los neste arquivo principal. Editaremos a capa. Todos os arquivos do trabalho são autoexplicativos, ou seja, possuem orientações de como editá-los. No caso da capa, existem algumas informações que precisam ser preenchidas para que a capa seja gerada adequadamente. Basta alterar as informações necessárias, salvar o arquivo. Na pasta do projeto existe um PDF padrão com a estrutura do trabalho. Após os arquivos serem editados, é necessário compilar o projeto novamente para que as alterações sejam efetuadas no PDF. Dessa forma, é preciso abrir um terminal dentro da pasta onde está o projeto e utilizar o comando make para compilar o projeto. Após compilado, o PDF vai apresentar as informações alteradas. Esse PDF ele já está estruturado de acordo com as normas da UTF-PR, bastando que os arquivos necessários sejam editados, seguindo as instruções dentro de cada arquivo. Caso seja necessário limpar os arquivos, basta utilizar o comando make clean. Alterar as informações necessárias e compilar o projeto novamente com make. Como já citado, todos os elementos do trabalho são autoexplicativos, bastando substituir as informações pelas informações do seu trabalho. Em relação às referências, elas devem ser incluídas no formato BIB, porém é possível utilizar um gerenciador de referências para facilitar a inclusão dessas referências. Um bom gerenciador de referências é o JabRef. Com esse gerenciador é possível incluir referências utilizando um software com interface gráfica, tornando mais fácil a inclusão dessas referências. Também é possível buscar referências em várias bases de dados ou buscar pelo código ISBN. E esse gerenciador ele vai gerar automaticamente o arquivo de extensão .bib. Então, caso utilize algum gerenciador de referências, basta abrir o arquivo base-referências.bib e editá-lo incluindo as referências necessárias. Além de editores de textos convencionais, também é possível utilizar editores especializados em arquivos TeX. Um bom exemplo é o TeXmaker. Existem versões do TeXmaker para vários sistemas operacionais, bastando fazer o download da sua versão de sistema operacional. Após a instalação do TeXmaker, é necessário que sejam feitas algumas configurações antes de abrir o template para editá-lo. Essas configurações são referentes à ordem em que a compilação será feita e também em relação à verificação ortográfica. Para configurar esse processo de compilação, iremos em Opções, Configurar o TeXmaker, Compilar, Usuário, Assistente.
Nessa aba deveremos indicar a ordenação dos comandos. A sequência correta para que o projeto seja compilado é a seguinte: PDF LaTeX, BibTeX, PDF LaTeX, PDF LaTeX, leitor de PDF. Salvamos as configurações. Também será necessário configurar o verificador ortográfico. Para isso, precisamos baixar um verificador ortográfico, que pode ser encontrado no site do LibreOffice. Então faremos o download do verificador ortográfico. Verificador ortográfico Português Brasil. Após o download, basta descompactar os arquivos em um diretório desejado e no TextMaker indicar onde estão esses arquivos de verificação ortográfica. Para configurar a verificação ortográfica, iremos em Opções, Configurar TextMaker, Editor, e na opção Dicionário indicaremos o arquivo de verificação ortográfica para o Português Brasil, bastando incluir o arquivo. Desta forma, a IDE estará configurada para também fazer a verificação ortográfica para o idioma em português. Então basta abrir o arquivo principal do projeto, o TFPR-TCC, e fazer as edições necessárias nos elementos do projeto. Para fazer o processo de compilação, não será necessário usar o Makefile. Poderemos compilar o projeto diretamente pelo TextMaker, bastando fazer a alteração no elemento desejado. Salvando as alterações e compilando o arquivo principal. A compilação deve ser feita somente no arquivo principal, o TFPR-TCC. Então clicamos na seta de compilação para compilar o projeto. E em seguida clicamos na seta para visualizar o PDF. E no GitHub do projeto ABNTeX 2 existem diversas dicas de ferramentas, incluindo editores para text e também gerenciadores de referências. Esse foi o tutorial de utilização dos templates LaTeX da UTF-PR. E mais informações e orientações podem ser obtidas no site do projeto.